foi aqui que o Dom Pedro I, então, deu o famoso grito da independência, né? E aí ele chegou aqui, né, foi uma pausa aqui, e aqui ele encontrou um emissário, o deputado França. Eles tiveram uma disputa, saíram no tapa. Boa tarde, nós estamos aqui no Museu do Ipiranga, né, lugar emblemático aqui de São Paulo. Estamos fazendo essa gravação tendo em vista, né, a data de 7 de setembro, né? Então tem aí o belo jardim. Aqui também o povo que mora aqui em volta aproveita aqui como é um parque, né? De fato aqui é muito agradável. Aqui, inclusive aqui à minha direita tem uns casarões bonitos aqui, né? É um bairro agradável aqui, Ipiranga. Então, aqui então, como é sabido, foi aqui que o Dom Pedro I, então, deu o famoso grito da independência, né? Independência ou morte! Ao contrário muito do que às vezes é ridicularizado, o povo comenta que é um grito sem sentido, que ele tinha pego uma mula, subido a serra. Eu encontrado aqui que a coisa foi tudo feito meio de improviso ou mal feita, né, como costumam querer associar a história do Brasil a isso. Aí não é verdade, né? O caminho para a independência já estava sendo construído antes. A revolução que teve no Porto e os desdobramentos em Portugal, que no fundo levaram à independência do Brasil. Então aqui a elite, né, Dom Pedro I, mesmo a Leopoldina, né, e claro, Zé Bonifácio de Andradas e outros, Padre Sampaio e outros, acabaram então se organizando e dando uma resposta a determinadas exigências que ficaram insustentáveis na época, né? As cortes começaram a fazer exigências, né, absurdas, como querer retalhar o Brasil e querer voltar a um status anterior, já que o Brasil, né, era Reino Unido a Portugal, né? Reino de Brasil, Portugal, Brasil e Algarve, né? Nós da editora Caravelas resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varnhagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. Então, foi tudo no fundo causado pela Revolução do Porto, né? Fora as conspirações subterrâneas, né, de lojas secretas e tal. Tinha até aquele ramo do lado vermelho, lado azul, que lutavam. Um ligado a Gonçalves Ledo, outro ligado a outro grupo, né? Em Portugal também havia essas disputas. Então o ambiente estava tumultuado pós-Revolução Francesa, um ambiente de ideias republicanas misturado com ideias absolutistas que queriam sobreviver, misturado também ideias vindas da Inglaterra de monarquia liberal. Tudo isso estava misturado naquele 1821, 1822. Então aqui no Brasil se discutiu desde república até se manter unido a Portugal. Inclusive deputados que foram lá para o Brasil, do Brasil para Portugal, quando foram convocadas as cortes. Que de corte? Histórico não tem nada. Na realidade ele era uma assembleia constituinte, né? Passou para a história como as cortes, mas na realidade não era, já era uma assembleia constituinte. Então, quando os deputados brasileiros foram para lá, inclusive foram saudados como portugueses do além-mar, né? E lá houve disputas, inclusive disputa entre os baianos, né? Tragicômica a disputa entre como é que ele chamava? Aquele conspirador baiano lá a gente falou ontem no podcast. Conjuração Baiana, me deu o nome branco, de Barata Ribeiro, contra um outro baiano, o deputado França. Eles tiveram uma disputa, saíram no tapa. Barata Ribeiro, que era bem mais liberal, querendo um rompimento, e outro defendendo Portugal. Então teve debates acalorados, né? Não era só entre brasileiros e portugueses, havia debate acalorado entre portugueses e entre brasileiros. Então o clima estava tumultuado, várias propostas colocadas na mesa, e eu acho que na realidade o ponto de inflexão de que não teve mais retorno foi o dia do grito, que foi em janeiro, né, de 1822, no qual então o Dom Pedro falou que não ia para Portugal, ia ficar aqui em desobediência às cortes, né? Então aquele lá foi um momento de inflexão. Dali até a independência, dali era só uma questão de data para a independência ocorrer, e essa data aconteceu.
Então Dom Pedro I saiu do Rio de Janeiro a cavalo, ele era um excelente cavaleiro, né? Ele mesmo sabia arrear os cavalos, ferrar os cavalos, né? Conta uma vez que ele estava com pressa lá, o ferreiro se atrapalhou, ele mesmo ferrou o cavalo dele. Então ele veio para cá, visitando fazendas, fazendo contatos, vendo apoios e tal. Ele desceu para Santos para ver as guarnições militares, que ele já estava antevendo, né? Um conflito com Portugal, que aconteceu, ao contrário do que é divulgado, não foi independência ou morte, foi independência e morte. Aliás, é o título de um livro muito bom sobre esse tema. Então teve disputa na guerra na Cisplatina, na Bahia, teve no Grão-Pará, teve no Nordeste, Maranhão, Piauí teve guerra, né? Então o Dom Pedro então foi para Santos, e aí na subida para Santos ele estava passando mal, tinha que fazer paradas de tempos em tempos, né? E aí ele chegou aqui, né? Quando foi uma pausa aqui, e aqui ele encontrou um emissário que foi enviado do Rio de Janeiro, né? Foi enviado pelo Zé Bonifácio de Andrada, pela princesa Leopoldina, e enviaram então um emissário para cá, esqueci o nome dele. O emissário veio para cá. Então aqui foi casual o lugar. Se Dom Pedro I tivesse parado antes, ou tivesse feito uma parada depois, teria sido nesse local. Não é que eles combinaram, olha, vamos encontrar e tal. Não houve, porque foi casual ser aqui, não foi uma coisa feita de propósito. E aí esse emissário trazia determinados documentos de Portugal que eram intoleráveis, exigências absurdas aqui do Brasil. Então o ambiente já estava tenso, muitas propostas, muito debate, já tinha acontecido o dia do fico pai dele, o pai de Dom Pedro I estava em Portugal, o Dom João VI, então não tinha outra alternativa naquele momento, claro, né, depois podiam, vindo agora, mais de 200 anos depois, é claro que as coisas ficam fáceis de analisar, e todos os problemas parecem que só, mas no calor do momento é difícil avaliar, é difícil decidir. Né? E a decisão tinha que caber ao Dom Pedro I. Tinha uma hora que ele tinha que decidir, ou vai ou racha. Né? E aí então ele optou, né, dentro de uma lógica, não foi assim uma coisa, o cara acordou com a ideia de proclamar a independência. Dentro de um processo que já vinha, então aqui teve o famoso grito, que de fato teve grito, segundo o relato do padre, nossa, estou com a memória ruim, padre Gaspar, né? Então, segundo o relato do padre, padre Belchior. Segundo o relato do padre Belchior, teve de fato o grito, mas na verdade teve dois gritos, um mais restrito, outro maior. Primeiro num grupo mais restrito, outro num grupo maior, né? E aí então ele deu aqui o famoso grito do Ipiranga. E aqui é justamente esse lugar onde nós estamos. E aí depois fizeram um monumento aqui para esse evento. O grito foi lá no fundo, né? As margens do foi lá Ipiranga. no fundo. Lá embaixo. Onde está o monumento, lá embaixo. Se deu para ver ali o monumento. Aqui nós estamos aqui diante de uma estátua do grande Fernão Dias, acho que é o bandeirante mais famoso, né? Que fez expedições em direção às Minas Gerais, né? Chamado também de procurador das Esmeraldas, tem vários atributos ligados a ele. O que é interessante, que às vezes é esquecido da história dele, é que ele protegeu os padres aqui de São Paulo, né? Infelizmente teve uma investida contra os padres aqui, e ele ficou do lado dos padres, né? A ponto dele então ter sido enterrado lá no Mosteiro de São Bento, né? Que é uma figura histórica aqui do Brasil e principalmente de São Paulo. Aqui também tem uma outra figura famosa, né? O Raposo Tavares. Raposo Tavares fez uma das maiores expedições, aliás, ele fez a maior expedição do tempo dele, né? Que é sair aqui da região de São Paulo para a região da Amazônia, uma aventura realmente inacreditável. Ele tinha que dormir, ele dormia enterrado, né? Com medo de ataque de índios. Ele fez uma expedição realmente impressionante, que hoje em dia nem é mais relembrada. Ele é associado só a campanhas contra os índios, etc. Então, de fato, ele não fez muita coisa boa à vida, mas do ponto de vista de expedição mesmo, foi grandioso, mesmo. Impressionante. E muito bem feita, né? Bastante. A escultura? Bastante. Bem bonita. Aqui nós estamos aqui diante uma imagem aqui do grande Tibiriçá, né? Figura heróica aqui da nossa história, hoje esquecido, infelizmente, né?
Ele tinha a taba lá que ficava, grosso modo, onde é hoje a região do mosteiro de São Bento, ali do Parque do Colégio, ele ficava naquela região, né? E ele era ligado ao João Ramalho, que está aqui do lado, né? E o João Ramalho era português, cuja origem, como é que ele chegou aqui, ninguém sabe. E o João Ramalho ficou aliado do Tibiriçá, né? Tibiriçá se converteu para a fé católica, se não me engano, ele adotou o nome de Martim Afonso de Souza, que está lá do outro lado, e é um outro grande herói que está aqui em cima, então. Martim Afonso de Souza é outro herói, né, da nossa história. Ele fez campanhas heróicas na Índia, aí ele foi chamado por Portugal para limpar o litoral brasileiro de piratas, nomeou vários pontos da costa, estabeleceu um tempo aqui em São Vicente, ele era o capitão de São Vicente, né? Então tem a fundação de São Vicente. Depois ele teve as campanhas, né, de trazer gente aqui para a Serra, né, para da São Paulo. Durante o tempo era o posto mais avançado de Portugal no interior, né, impressionante. E o fato é que o Tibiriçá então acabou se convertendo e ele foi assistido na morte, se não me engano, por São João de Anchieta. São João de Anchieta, José de Anchieta. José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega eram amigos dele, né? É uma grande figura aqui. Estamos aqui também do outro bandeira. O Jorge Velho, famoso por ter vencido, né? Ter dissolvido o Quilombo dos Palmares, né? Mas a figura dele, a representação dele não parece ser mais a correta, já que ele era um mameluco, né? E ele mal falava português, ele se comunicava na língua geral, né? Era o tupi. Aqui em São Paulo era uma cidade mestiça, né? De mameluco. Mameluco é mestiço entre índio e branco, era o termo usado na época. Hoje surge o termo caboclo, né? Mas na época vamos falar mameluco, né? Então ele era mameluco. Muitos dos bandeirantes eram mestiços. Muitos deles falavam mais línguas indígenas do que o português. O português não era a língua do dia a dia das pessoas, né? Então essas representações de colocar muitos bandeirantes como brancos não é correta do ponto de vista histórico. Não. Lógico que tinha os que eram, óbvio, mas muitos não eram, né? E muitos andavam muito com índios, né? Porque se você não fazia parceria ou aliança com os índios, você não fazia nada no Brasil. Andar sem índio no Brasil naquele começo do século XVI era pedir para morrer. Porque os índios é que conheciam os locais, os índios é que sabiam onde e como dormir, os índios sabiam o que comer, o que não podia comer, por onde caminhar, lugares para evitar isso ou aquilo, né? Porque era um território hostil para os portugueses, que não conheciam a realidade do clima tropical e tal. Os relatos por exemplo, do Padre Anchieta sobre o clima daqui são assustadores. Diziam que eles ficavam assustados com a quantidade de trovões e raios que havia, que chovia demais, fora com os bichos, né? Muita cobra, muitos animais que eles desconheciam e viam como ameaçadores, né? Então, daí o parceria entre português e índio, nessa parceria, é claro que se houve muita mestiçagem, né? São Paulo não era uma cidade totalmente mestiça. Um exemplo é o Domingos Jorge Velho. Um quadro emblemático, né, da fundação de São Paulo, que, né, desmente a lenda das colônias de exploração, porque a maior cidade do Brasil nasceu em torno de um colégio com uma missa, né? Então, isso aí desmonta a teoria de coisa de exploração. Aqui esse quadro é criticado com uma visão que os índios estariam em posição passiva aqui, né, ante ao suposto invasor português. Porém, aqui já estava em aliança com os portugueses, né? A tribo do Tibiriçá, conforme eu já tinha falado, já tinha aliado, ou pelo menos uma parte. Na realidade, teve uma guerra civil aqui em São Paulo, pouco comentada, que opôs uma parte da tribo, né, que não tinha se convertido, com uma parte da tribo do Tibiriçá. O Tibiriçá liderou o lado convertido da tribo e Caiubi do lado dos não convertidos, né? Então venceu a tribo do Tibiriçá em aliança com os portugueses, né? O Tibiriçá era amigo do João Ramalho. João Ramalho casou com uma das filhas do Tibiriçá, que era a Índia Bartira. Não lembro o nome de batismo dela, acho que era Catarina. E então, aqui não é que aqui está mostrando, não é uma coisa, é que os índios já eram aliados dos portugueses aqui. Então, aqui, ó, o padre está abençoando os indígenas, esse, inclusive, está recebendo a benção. É evidente que se abençoa coisas que não têm alma, né, objetos,
Mas não é o caso, ó. O padre aqui está impondo o terço, esse padre está aspergindo. Então, com um fato histórico, se vê que a lenda é que os índios não tinham. Isso aqui é o famoso quadro da Independência, né? Lógico que é uma cena construída depois, né? Justamente para retratar lá o momento. O que é muito normal, porque não é só o Brasil que faz isso, né? Todo lugar tem as suas reconstruções de fatos históricos, e aqui é um dos exemplos. Aquele quadro ali da Dona Leopoldina também bem bonito. Aquele quadro lá é muito bonito, né? Mostra então uma pessoa, né, bem familiar, afetuosa com o filho, um quadro muito simpático esse quadro. E aqui nós temos esse quadro aqui que representa as cortes e os debates acalorados lá em Portugal. Fizeram aqui então uma menção aqui aos grandes irmãos Rebouças, né? O André e o Antônio. Especialmente o André era amigo do imperador Dom Pedro II, né? Grande figura. Foi muito bom ver aqui o Teodoro Sampaio, outra figura esquecida da nossa história, né? O Teodoro Sampaio era, no fundo, um grande cientista, né? Virou agora aqui em São Paulo, é conhecido que uma das principais ruas aqui comerciais de São Paulo é o nome dele. Ninguém lembra mais da figura que ele foi, né? Fico feliz de ter a menção dele aqui. Acabamos de sair da visita do museu, a gente queria fazer comentários lá dentro, só que não foi possível. Sério que só poderia filmar, mas não ficar falando muito para não atrapalhar as pessoas. Bom, vamos respeitar as regras, né? Mas lembrando que nós estamos tendo problema lá no Rio de Janeiro, tivemos problema com gravação, né? Mas tudo bem. Lembrando que lá na Europa eu nunca tive, ninguém parou para reclamar que estava falando muito. Mas tudo bem, tem que respeitar as regras. Mas na realidade eu não vim para criticar, eu vim para elogiar. O Museu do Ipiranga está muito bem cuidado, está muito limpo. Foi reformado, né, por causa da comemoração dos 200 anos da independência. Está tudo muito bem, os informativos estão bem feitos, colocaram lá uns painéis sobre os tropeiros, muito bem montado. Outro sobre a industrialização, outro falando de figuras que são esquecidas e deveriam ser lembrados, como André Rebouças, né, uma grande figura da nossa história, ou Teodoro Sampaio, Tibiriçá. Então, visitando esse museu, é importante para a gente nunca esquecer das figuras, né, que fizeram a nossa história, que tem, não é só, tem europeus, tem índios, tem negros que fizeram a nossa história. Então foi muito bom ver esse museu e saber que ele está bem cuidado e muito visitado. Museu cheio de gente, muito bom. Uma visita imperdível. E professor, qual que é a diferença que uma pessoa que lê a nossa obra do Venhagem, que está em campanha com 50% de desconto, fazer o curso que vem de bônus, de história completa do Brasil, tá com frete grátis também, qual a diferença que uma pessoa dessa, ao visitar esse museu, vai ter comparado à mesma pessoa se ela não leu esse livro? Não, exatamente isso. Para a pessoa aproveitar a viagem, passeio em museus, ela tem que saber história. Muda totalmente o gosto, né? Então, aí uma visita aí no museu, você já para lá na estátua do Raposo Tavares. Aí você sabe que o Raposo Tavares fez isso, isso e aquilo. Você vai lá, figura do André Rebouças. Aí você sabe que ele fez isso, isso e isso. Não é surpresa. Para você acaba sabendo mais, aproveitando mais o passeio, reconhecendo as figuras, né? Senão você passa lá e vê Tibiriçá. Quem que é Tibiriçá? Passa lá na frente do Teodoro Sampaio. Quem foi Teodoro Sampaio? Passa na frente de outro e não sabe quem é. Então, o estudo de história não é só assim, não é coisa de museu, conforme às vezes é falado. É importante para a gente saber o presente e para a gente aproveitar os passeios, como o belo Museu do Ipiranga. Senão, a gente não aproveita, né? Tem que conhecer, tem que estudar. E a coleção do Varney-Hagen é uma das melhores de história do Brasil. Ele foi um dos nossos pioneiros, baseado em fontes primárias. Não dá para entender a história do Brasil sem ler Varney-Hagen. Então é isso. Então tá bom. Obrigado.